Hoje nós vamos ver como o Senhor Jesus atendia às necessidades das pessoas. O Senhor Jesus não atendia simplesmente às necessidades materiais das pessoas, mas ele excedia no atendimento, ele atendia as pessoas espiritualmente. Não era simplesmente para atender às suas necessidades materiais. Na verdade, irmãos, atender às necessidades materiais muitas vezes é o mais fácil. Comprar uma cesta básica, disponibilizar recursos, isso é mais fácil do que envolver-se, do que despender tempo, do que despender atenção, do que despender empatia. Muitas vezes o nosso atendimento às necessidades das pessoas é uma atitude burocrática, uma atitude contábil. Não é isso, irmãos, não é dessa forma. Vamos ver dois atendimentos do Senhor Jesus narrados na Bíblia. O primeiro está em João, capítulo 5, verso 1 a 9. Era o paralítico de Betseda, ou Betesda. Lá havia uns tanques com águas, e tinha uma tradição que, quando aquelas águas se movimentassem, o anjo vinha, e o anjo vinha movimentar aquelas águas, o primeiro que se entrasse na água, que entrasse naquelas piscinas, ia ter a sua doença curada. Portanto, irmãos, vejam como devia ser o local. O local estava repleto de doentes, de paralíticos, de coxos, de cegos, de pessoas com todas as carências físicas, esperando ver o movimento das águas e tentando ser o primeiro a entrar na água para que, segundo a tradição, fosse curado. Havia lá um paralítico que estava 35 anos inválido. Veja, irmãos, 35 anos inválido. A vida é inválido. O Senhor Jesus chegou próximo dele. O Senhor Jesus estava nesse local. Chegou próximo dele e falou assim: você quer ser curado? Olha, irmãos, é óbvio que ele queria ser curado. O Senhor Jesus sabia que ele queria ser curado, mas o Senhor Jesus tinha uma intenção ao fazer essa pergunta. E agora este paralítico, este coxo, se abriu para Jesus e falou assim: olha, eu estou aqui há muitos anos e eu quero ser curado. Mas toda vez que a água se move, alguém vai na minha frente. É claro, irmãos, um paralítico, a dificuldade de locomoção. E agora ele dependia unicamente de Jesus. E Jesus disse a ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. E o que aconteceu, o que a Bíblia diz, ele imediatamente foi curado. Veja o que aconteceu aí, irmãos. Não foi o paralítico que foi buscar a Jesus, como vimos na semana passada, como vimos ontem, aliás, que os amigos levaram o paralítico a Jesus. Não, esse Jesus foi ao paralítico. Jesus estava lá no meio daquele povo doente, no meio daquele povo carente. Imagina, irmãos, que não devia ser nada agradável estar naquele meio. Você já andou no pronto-socorro de um hospital público? É agradável lá ver aquelas pessoas nas macas, aguardando um quarto, para serem curadas, para serem tratadas. Mas o Senhor Jesus entrou lá e foi buscar aquele coxo. No livro de Marcos, no capítulo 1, os versos 23 a 28, nós encontramos a cura do endemoniado. Na sinagoga, no sábado. Veja, irmãos, aquele primeiro texto que lemos agora do paralítico de Betesda também foi no sábado. O Senhor Jesus estava curando no sábado. Mas nessa daí, o Senhor Jesus estava na sinagoga e entrou um endemoniado, alguém que estava possuído de um espírito imundo. E falou assim: que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Eu sei que és o Santo de Deus. Ele declarou, este espírito mau que estava naquele homem, declarou a divindade do Senhor Jesus. Eu sei que és Santo de Deus. O que fez o Senhor Jesus? Disse: cala-te e sai dele. E o que aconteceu, irmãos? Imediatamente ele ficou livre daquele espírito mau. O método de Jesus. Ellen White apresentou o processo de 5 etapas do método de Jesus para ministrar aos necessitados. E ela disse assim: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo.
O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por elas, ministrava-lhe as necessidades e conquistava a confiança e depois ordenava: siga-me. Vamos detalhar esse método, irmãos, esse método do Senhor Jesus. Primeiro, devemos nos misturar com os desamparados. Sabe, irmãos, para atender as pessoas, nós devemos estar junto com as pessoas. Nós devemos conhecer os problemas das pessoas no local, sentir o problema das pessoas. Jesus estava ali, na multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Misturar-se com os necessitados. Nós não podemos, irmãos, querer atender os necessitados de longe. Uma posição asséptica, assim, não quero chegar perto. Eles cheiram mal, ou eles têm problemas, eu posso contrair alguma doença. Devemos, é claro, tomar cuidados higiênicos, mas não podemos nos afastar das pessoas e querer atendê-las. Mas ainda o Senhor Jesus mostrava a compaixão. Mostrar compaixão, irmãos, não é assinar um cheque, não é fazer um pix. Mostrar compaixão é estar junto, é ouvir o problema, é sentir o problema, é solidarizar-se com ele, identificar-se com eles, é ter compaixão, é ter empatia. O que é empatia, irmãos? É sentir como a pessoa está sentindo. Poder sentir como aquele está sentindo. O terceiro passo é ministrar as necessidades das pessoas. Devemos atender às necessidades das pessoas, as necessidades físicas. Eu conheci um pastor, um querido pastor, que ele dizia quando ia visitar as pessoas, quando ia visitar os velhinhos, quando ia visitar os necessitados, ele sempre levava um pacote de bolacha, um doce, um pão doce. Por quê, irmãos? Porque as pessoas têm necessidades físicas. E ele lá entregava lá o pacote de bolacha, o pão doce, orava com as pessoas, ministrava espiritualmente. Mas, primeiramente, ministrava as necessidades. E um pacote de bolacha pode ser simplesmente a necessidade de um carinho, de lembrança. Mas nós não podemos, irmãos, ir pregar o evangelho para as pessoas que estão com fome. Nós temos que aliviar a fome. Nós não podemos pregar às pessoas, pregar o evangelho. Aceita Jesus, você que está morando embaixo de um viaduto. Nós temos que cuidar das necessidades das pessoas. O quarto passo, irmãos, é ganhar confiança. Pessoas necessitadas são desconfiadas. Por que elas são desconfiadas? Porque elas são maltratadas, porque elas são excluídas, porque elas sofrem e elas são desconfiadas. E nós devemos conquistar a confiança. Como é que conquistamos a confiança? Com empatia, gastando tempo. Na verdade, irmãos, mostrar amor, um bom indicativo de mostrar amor às pessoas, ou a quem quer que seja, ou a qualquer coisa que seja, é saber assim, quanto tempo eu tenho despendido nessa atividade. Hoje as pessoas, especialmente os jovens, mas não somente, demonstram amor ao TikTok, passando horas e horas contemplando aquelas bobagens que estão lá no TikTok. Mostrando amor pelo tempo que despende. Quanto tempo você mostra amor para a televisão? Quanto tempo você mostra de amor para os esportes? E quanto tempo você demonstra de amor para os necessitados? O Senhor Jesus ganhava a confiança mostrando amor. Veja o texto de João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Outra versão deste mesmo verso diz assim, para que vocês tenham vida completa. Vida completa é uma vida sem necessidades materiais e especialmente também sem necessidades espirituais. O último passo é ajudar as pessoas a levá-las a Jesus. Um ato que requer fé dos que ajudam e dos que são ajudados. Como é que alguém vai demonstrar fé em Jesus, irmãos? Nas suas necessidades absolutas, nas suas necessidades básicas. E se aparece lá um crente e não faz nada para minorar essas necessidades? Levá-los a Jesus, irmãos, requer uma ação concreta no atendimento das suas necessidades materiais,
para que depois sejam atendidas as suas necessidades espirituais. Eu gostaria, irmãos, que esse método ficasse impresso na nossa mente, ao pensarmos em ajudar pessoas, ao tomarmos atitudes corporativas da igreja para ajudar pessoas, ao implementarmos campanhas para ajudar pessoas. Que Deus abençoe, irmãos, e que a gente possa entender isso. Eu devo ajudar as pessoas. Eu necessito ajudar as pessoas. Eu necessito ajudar os necessitados. Porque essa foi uma ordem do Senhor Jesus. E ele mostrou como fazer isso. E a primeira coisa que tem para que nós possamos atender os necessitados, o mais importante que tem, é empatia, amor pelos necessitados. Que Deus abençoe e que possamos, ao ajudar os necessitados, ajudá-los desta maneira, com empatia, com amor, com compaixão.